Algumas histórias começam no fogo, mas esta atravessou fronteiras. Este caminhão veio do estado de Kansas, dos Estados Unidos, e agora começa sua jornada no Brasil para o seu merecido descanso. Quando ele tocou o solo brasileiro pela primeira vez, eu entendi. Isso não era apenas uma máquina, era um símbolo da minha própria história. Cada risco, cada marca, cada detalhe, carrega décadas salvando vidas. E agora, ele carrega algo ainda maior, um propósito. Do porto de Paranaguá até Cuiabá, mais de 1.700 quilômetros, uma travessia que não é sobre destino, e sim sobre um significado. Paranaguá, Curitiba, Campo Grande, Coxim, cada trecho uma lembrança, cada quilômetro uma batalha vencida. Quando eu girei a chave, eu senti. Era mais que um caminhão ligado, era a minha história despertando.